Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula no canal Biblioteca Portugal. A aula de hoje intitula-se Romance do século XIX e a Crítica Literária, Técnica da Ficção de Pierce Lubbock. Nessa aula, centrar-me-ei na leitura que o Lubbock faz do romance Madame Bovary. Ou seja, a partir de que método ele utiliza para verificar como o Flaubert varia as técnicas do romance. Então, Madame Bovary, para quem quiser saber mais detalhes sobre esse romance, eu convido-vos a assistir uma outra aula que eu fiz, em que eu mostro como que o Auerbach analisa esse romance e também abordo algumas questões do enredo do romance para que vocês saibam quais são os episódios principais dessa narrativa. É importante perceber o seguinte: quando nós pensamos na técnica da ficção, esse livro do Lubbock aborda como vários escritores utilizaram determinados procedimentos narrativos, discursivos e estilísticos para gerar determinados efeitos de sentido. O que nós temos que ver, principalmente os estudantes de letras, muitos estudantes que acabam, quando leem uma obra, apenas ficam naquele nível superficial de parafrasear o texto do romance. O que importa para quem é da área de letras é verificar quais as técnicas foram utilizadas, que procedimentos, que uso artístico da linguagem foi utilizado para gerar determinados efeitos de sentido no texto. Então, na técnica da ficção do Lubbock, é um bom livro para mostrar como, nesses vários romances da literatura ocidental, como que cada um desses autores, como o Balzac, o Flaubert, Maupassant, Tolstói e outros tantos, utilizaram determinados procedimentos estilísticos para gerar efeitos de sentido. No caso específico de Gustave Flaubert e do seu romance Madame Bovary, Lubbock mostra que há pontos de vista do narrador e para que apareçam esses pontos de vista do narrador são usadas determinadas técnicas e pontos de vista da personagem, principalmente de Emma Bovary, e para expressar esses pontos de vista são usadas determinadas técnicas. No caso dos pontos de vista do narrador, utilizam-se ora a apresentação panorâmica, ora a apresentação cênica. E o Lubbock afirma que 9 a cada 10 romances existe essa variação de apresentação panorâmica e apresentação cênica. Já vos explico o que vem a ser. E o Flaubert ele utiliza também os pontos de vista da personagem, utilizando para isso algumas técnicas como a cena dramática e a cena pictórica. Bom, a princípio vamos ver os pontos de vista do narrador, a relação entre a apresentação cênica e a apresentação panorâmica. O exemplo que eu vos trago é o primeiro capítulo da chegada de Charles Bovary, extremamente tímido, camponês, à escola e com tanta timidez que mal conseguia pronunciar o seu nome, causando um grande alvoroço, um grande riso da parte dos seus colegas. Eu deixei em azul o que eu chamei de apresentação cênica e eu deixei em laranja o que eu chamei de apresentação panorâmica. Ou seja, o narrador, ele começa o romance com a cena. Estávamos na sala de estudo quando o diretor entrou. Então, estávamos, verbo no pretérito imperfeito do indicativo, um narrador que se inclui na história, ou seja, próximo de Charles.
Quando o diretor entrou, há uma mudança de estado, com o verbo no pretérito perfeito, entrou. E nós temos a descrição da personagem. Um caloiro sem uniforme e um caloiro sem uniforme. E nós temos a apresentação dessa personagem, feita pelo diretor. O diretor apresenta o professor, o Charles, e depois o professor, nós vemos essa cena com diálogos em que o professor faz perguntas sobre o nome e ele, todo tímido, demora a responder. Eu fiz um corte aqui na cena. E há uma parte em que o professor indaga o que ele está a procurar. Ele diz, o meu bobo, e todo tímido. Bom, depois nós temos uma mudança para uma outra cena na sala de estudo, à noite, em que o Charles avidamente faz o que o professor lhe pede, e aparece, vimos-lo trabalhar conscienciosamente, procurando todas as palavras no dicionário, esforçando-se bastante. Até aí nós temos essa apresentação cênica. Duas cenas, uma que se passa na escola, outra que se passa na sala de estudo, e a partir daí nós temos a apresentação panorâmica. A apresentação panorâmica, como se fosse um sumário narrativo, como se resumisse que Charles Bovary não tinha nenhuma elegância nos modos. E a partir daí, nós vemos as causas que fizeram com que Charles Bovary entrasse na escola muito tardiamente. Então, nós temos uma longa analepse. Essa analepse, primeiro uma analepse menor, ou seja, um flashback em que o narrador apresenta de maneira panorâmica que os hábitos deselegantes e também o fato de que o Charles demorou para entrar na escola. E nós temos uma outra analepse marcada por verbos no pretérito mais que perfeito do indicativo, que é um tempo verbal que exprime ações anteriores ao enunciado e que mostram a vida pregressa de Charles Bovary, principalmente a vida do seu pai e a vida da sua mãe, como nós vemos no que eu deixei em vermelho. Fora o cura da aldeia que o iniciara no latim, o ter enviado para o colégio o mais tarde possível, o pai, por volta de 1812, aproveitara-se, se apaixonar. Então, esses verbos no pretérito mais que perfeito do indicativo são ações anteriores ao enunciado, ou seja, ações anteriores ao momento em que começa a ação romanesca, nessa apresentação cênica de Charles Bovary, já com mais idade do que os outros rapazes, indo para a escola tardiamente e esclarecido por analepse numa apresentação panorâmica o porquê de ele iniciar os seus estudos tardiamente e também em uma outra analepse, ou seja, um tempo anterior ao anterior, a vida do pai e a vida da mãe. Bom, então nós temos o Lubbock afirma, a partir de duas interrogações, como é possível representar ações ocorrendo com personagens em determinados espaços. Ou seja, estamos colocados em face de determinada cena, de certa ocasião, de uma hora escolhida na vida dessas pessoas cujos destinos acompanhamos. Se nós estivermos colocados diante dessa cena, numa determinada hora escolhida, e a cena estiver a se passar diante de nós, como se nós só tivéssemos que sentar e observar, ouvir e ver,
nós estamos diante de uma apresentação cênica. Ou estamos observando suas existências de um lugar mais elevado, participando do privilégio do romancista, abarcando-lhes a história com uma ampla esfera de visão e absorvendo o efeito geral. Se nós estamos a observar esses personagens numa visão de cima, numa visão superior, de uma maneira que nós abarcássemos um longo tempo, uma longa esfera, nós estamos diante de uma apresentação panorâmica. O que faz o narrador é utilizar visão panorâmica, principalmente no romance realista, quando ele quer dar conta da vida pregressa da personagem, muitas vezes, ou a partir de sumários narrativos, de sintetizar várias ações em várias temporalidades, enquanto ele utiliza a apresentação cênica quando ele pretende situar um único tempo, nesse tempo mostrar as personagens em diálogo, muitas vezes em conflito, a enunciarem diferentes pontos de vista, como nós temos, por exemplo, no capítulo 2 da segunda parte de Madame Bovary, ao mesmo tempo em que estão à refeição a dialogar em questões ligadas à medicina, à política, o Sr. Homais, farmacêutico, e o Charles Bovary, Emma e Léon estão a discutir sobre as leituras românticas que eles fazem. Então, nós temos esses diálogos que vão trazer esse contraponto. Então, nós temos uma apresentação cênica, nesse caso mediada pelo narrador, mas, e inclusivamente o Flaubert, numa carta, comenta que esse capítulo foi um dos mais difíceis que ele escreveu, principalmente porque ele precisava utilizar a cena muito mais do que o sumário. Ele tinha que se concentrar naquela temporalidade do jantar, e por isso lhe causou grande dificuldade para colocar duas personagens conversando uma coisa e duas conversando outra coisa. Então, há sempre, isso em todo e qualquer romance, há sempre uma escolha entre a apresentação cênica e a apresentação panorâmica de acordo com o efeito de sentido que se quer dar. Isso é muito importante. Por hoje é só e até a próxima!